Bom dia, eu me chamo Eduardo de Aguiar Pires e minha dupla Isabela Lima Ramos. Vamos apresentar agora um artigo determinado pela disciplina de Princípios do Treinamento Resistido da UNB, pelo professor Martim Francisco. O artigo que vamos apresentar foi publicado na revista Fronteiras em Fisiologia no ano de 2019, que busca analisar os efeitos do treinamento de pré-exaustão contra os efeitos de treinamento de resistência tradicional, nos quesitos de treinamento de força, de volume e de hipertrofia no quadríceps. Bom, o treinamento resistido é uma modalidade de exercício recomendado para melhorar as capacidades neuromusculares. E suas variáveis, como volume de treino, carga, tempo de recuperação, apresentam mudanças significativas no desempenho das adaptações neuromusculares. Uma das variações do treinamento resistido é a pré-exaustão, onde é utilizada uma combinação entre dois ou mais exercícios sem tempo de recuperação para somente um grupo muscular, na intenção de aumentar a força e a hipertrofia, com a tentativa de escapar de uma possível compensação de outros músculos em exercícios multiarticulares. Com isso, o estudo do artigo busca comparar os efeitos de treinamento resistidos tradicionais com o método de pré-exaustão, no quesito de força muscular, composição corporal e hipertrofia muscular, do quadríceps em homens adultos. Bom dia! Para compor o design, os participantes tiveram 9 sessões de familiarização durante 3 semanas e realizaram testes e exames antes e após as 9 semanas de treinamento. Os participantes foram distribuídos em 3 grupos para leg press. Inicialmente havia 45 candidatos, porém 31 participantes permaneceram até o final da análise, como mostra a figura. Os participantes eram homens com idades entre 18 e 40 anos, com no mínimo 1 ano de experiência com treinamento resistido, mas não nos 6 meses anteriores ao estudo, com prontidão para as atividades físicas e sem contraindicações médicas para tal. Eles seriam excluídos caso apresentassem deficiência física, limitações osteomioarticulares, dieta vegetariana, uso de esteroides anabolizantes ou presença de doença crônica. As demais características dos participantes estão representadas na tabela. Programa de treinamento de resistência. No decorrer das 9 semanas, os participantes de treinamento resistido tradicional e pré-exaustão treinaram 2 dias por semana com 3 séries até a falha, a 75% de 1 RM. Os exercícios foram realizados no leg press, onde os participantes foram orientados a manter a cadência de 20 repetições por minuto, com 1 minuto de intervalo de descanso entre as séries. O grupo pré-exaustão completou um conjunto adicional de falha na extensão de perna imediatamente antes do conjunto leg press. As cargas de treinamento foram reajustadas a cada 2 semanas. Os sujeitos do grupo de controle foram orientados a manter suas rotinas habituais de exercício, mas sem fazer treinamento resistido. Volume total de treinamento. Durante todas as séries de leg press e cadeira extensora, os sujeitos foram instruídos a realizar o máximo de repetições possíveis até a falha. Assim, o volume total do treinamento para treinamento resistido tradicional e pré-exaustão foram calculados multiplicando a carga pelo número de repetições e depois pelo número de séries. Orientação nutricional. Os participantes preencheram um relatório dietético de 3 dias. Cada participante foi entrevistado em 3 ocasiões na última semana de familiarização, antes, durante e após a intervenção de treinamento resistido. Porções padronizadas foram utilizadas para avaliar a quantidade de alimento e bebidas consumidos. Também foi balanceada a quantidade de proteína ingerida para minimizar a interferência no potencial de crescimento muscular. Protocolo de familiarização. Antes das avaliações começarem, todos os participantes tiveram um período para se familiarizarem com os exercícios de treinamento resistido, a fim de padronizar a técnica do exercício, a cadência do treinamento e também para minimizar o efeito da aprendizagem dos protocolos de teste.
Durante as 3 primeiras sessões, os voluntários completaram uma série de 12 a 15 repetições na cadeira extensora e 3 séries de 12 a 15 repetições no leg press. Na segunda semana, os indivíduos realizaram testes de 1 RM para leg press e na terceira semana realizaram testes de 1 RM para extensão de perna. Teste de 1 RM. A força máxima foi avaliada seguindo procedimentos padronizados de 1 RM recomendados por Brown e Weir. Para garantir a confiabilidade de 1 RM antes do programa de treinamento resistido, os testes foram repetidos após 72 horas de recuperação, e a correlação intraclasse foi determinada entre o segundo e o terceiro dia de teste, onde a carga mais alta foi usada como 1 RM. A cada 3 semanas durante o período de treinamento, os testes foram repetidos para atualizar as cargas de treinamento. Espessura muscular. Antes e depois do programa de treinamento resistido, a espessura muscular do quadríceps femoral foi avaliada por meio de imagens e ultrassom. Foram medidos os seguintes músculos: glúteo máximo, vasto lateral, vasto medial e reto femoral. As dimensões da espessura do músculo foram determinadas medindo a distância entre as aponeuroses profundas e superficiais, como mostra a imagem. As medidas ultrassonográficas foram realizadas 72 horas após a última sessão de treinamento para evitar interferência. Composição do corpo. A composição corporal foi determinada por DEXA e foram analisadas massa corporal total, massa livre de gordura, percentual de massa gorda, percentual de massa magra, percentual de gordura corporal do membro inferior. Em uma revisão de metodologia, os autores observaram entre os estudos que utilizaram DEXA para a avaliação da composição corporal em atletas e pessoas ativas, medidas de coeficiente de variação variando de 0,5 a 2,5% para massa magra e 0,8 a 5% para massa gorda. Análise estatística. Os dados são expressos como valor médio e desvio padrão. Os testes de Shapiro-Wilk foram aplicados para verificar a distribuição de normalidade das variáveis do estudo, e ANCOVAs foram usados para determinar o efeito dos 2 programas de treinamento resistido, e do grupo de controle na força pós-intervenção e nas variáveis antropométricas após o controle das variáveis pré-intervenção. O cálculo do tamanho do efeito e a escala de treinamento de força foram usados para avaliar a magnitude dos efeitos do treinamento. Bom, é importante frisar que o nível de significância do efeito de treinamento era maior que 0,05. E vamos aos resultados. No teste de força de 1 RM, o método de pré-exaustão conseguiu um aumento de força de 16%, que teve pouca diferença em relação ao método tradicional, que conseguiu um aumento de força de 15%. A diferença ficou grande na extensão da perna, onde a pré-exaustão conseguiu um aumento de 17% do RM e o método tradicional alcançou somente 11% do RM. No gráfico à direita é possível enxergar no leg press o efeito de 0,88 no pré-exaustão, 0,85 no treinamento tradicional e na maior diferença, que foi a extensão de perna, 2,24 de efeito no pré-exaustão contra apenas 0,85 do treinamento resistido. Na composição corporal. Bom, na composição corporal foi visto pequenos efeitos em todos os grupos, tendo uma leve vantagem para o método tradicional em relação ao ganho de massa magra e a perda de gordura corporal. Isso pode ser criticado pelo fato do método tradicional possuir um maior volume de treinamento. Outras composições não teve tantas diferenças significativas. Na hipertrofia, houve um aumento variado dos métodos de treinamento. Aumentou a espessura muscular em ambos os grupos, tendo vantagem por pré-exaustão no reto femoral na parte distal, no vasto lateral na parte proximal e distal e no vasto medial na parte distal. E vantagem para o método tradicional no glúteo máximo, reto femoral e vasto medial.
Importante frisar que no glúteo máximo não houve aumento de espessura muscular. Bom, na tabela mostrada é possível enxergar o volume de treino do método pré-exaustão e do método tradicional. E pode-se analisar que a partir da sexta semana houve uma diferença considerável de volume de treino em relação aos dois métodos. O perfil alimentar dos grupos não alterou e não houve diferenças percentuais de carboidratos, proteínas e lipídios consumidos durante os treinamentos. E por fim, os autores concluíram que foi demonstrado que o estilo de treinamento pré-exaustão pode ser incluído em programas de treinamento resistido. E esse estilo é eficiente na produção de resultados hipertróficos e de força, apesar do baixo volume total. Além disso, apesar do aumento semelhante na massa magra em ambos os grupos, o grupo de treinamento resistido tradicional observou reduções na massa gorda em comparação com o método de pré-exaustão. E a combinação de exercícios monoarticulares de baixa intensidade com exercícios multiarticulares de maior intensidade parece ser uma ferramenta eficiente para a hipertrofia seletiva do quadríceps. Essa foi a nossa apresentação, espero que tenha gostado. Muito obrigada.